fácil não, né? Vocês já estão começando a perceber que precisa ter saco roxo mesmo aqui, né? Então vamos lá. Uma das coisas que me ocorreu aqui, eu pergunto pro Luiz e pergunto pro Manuel, né? Patrícia aí e tal, a Deca. Se esse paradigma aqui ele nos tirou dos anônimos, ou se foi os anônimos que nos atirou nesse paradigma. Se este paradigma nos tirou das escolas iniciáticas, ou as escolas iniciáticas nos atiraram neste paradigma. Abençoados por termos passados por essas escolas iniciáticas, que fizeram o trabalho de base, e quando a gente menos esperou, nos jogou nesse paradigma. Vocês assistiram aquele filme O Gênio Indomável? Vocês lembram que chega numa hora lá que o menino entra para fazer terapia, o cara vira para ele e fala assim: não, acabou seu tratamento, meu irmão, pode ir pra rua. Não, pode ir embora, velho. Pode ir embora, vai viver. Então eu percebo o seguinte, isso é muito notório, né? Eu já comentei isso, a gente percebe, e eu falo isso sem engrandecimento, é uma constatação. Eu falo para vocês que eu venho sempre estudando este processo, né? E por isso que eu fiz questão da gente trabalhar esse material aqui hoje, porque é notório a diferença de recepção, de prontificação para assimilação desse material daqueles que já vêm com uma base emocional trabalhada. Os grupos anônimos, eles não trabalham conhecimento, eles realmente trabalham essa questão emocional. Enquanto a grande maioria das escolas iniciáticas não trabalham essa questão emocional e trabalham a questão do conhecimento metafísico, esotérico. Então, dá muito trabalho você apresentar esse paradigma para quem está chegando sem essa base emocional trabalhada. E isso é fundamental. Porque esses anos de trabalho que nós tivemos nessas escolas dos anônimos, eles nos trabalham tanto na questão corporal, que há um resgate aí do corpo físico mesmo, com relação ao restabelecimento de anos de exposição a algum tipo de padrão comportamental abusivo, como a questão emocional também quando se detém esse padrão. Isso é fatal. Nessas escolas a gente trabalha muito, a gente acaba passando por todas essas emoções, por todos esses, aquilo que eles chamam de defeitos de caráter. E isso abre um leque muito grande para o autoconhecimento, como foi colocado aqui pelo confrade Manuel. Para alguns isso daí fica você tem um entendimento intelectual dos defeitos de caráter, das emoções, das obsessões, da cólera, da raiva, da compulsão, da inveja, dos ciúmes, da ambição, da luxúria, da lascívia, da gula. Você pode até ficar no nível intelectual, mas se entrou, e veja bem, que também tem que ter esse desenvolvimento do intelecto, porque a gente foi totalmente retardado em todas as áreas do nosso ser. Quando eu falo que nós somos retardados é porque esse sistema, essa padronização retardou tudo isso. Então também precisa ter o desenvolvimento do intelecto também, né? Precisa ter o desenvolvimento corporal e emocional. Se não tem isso, que eu percebo, não posso generalizar, mas a grande parte que chega, com quem eu tive contato até hoje, nesse estudo que eu venho fazendo, a grande maioria que vem de escolas iniciáticas não tem essa base emocional, não tem essa percepção, não tem isso. E tem muito conhecimento no intelecto que acaba atrapalhando demais o acesso à percepção disso que é o ego. Então o que acontece? A gente acaba saindo aí desse catecismo bíblico. Vamos ver se eu consigo passar isso, né? Você não vê esse pessoal aí que sabe falar versículos, triciclos, né? Fala tudo do Jesus, mas se perguntar alguma coisa da emoção dele, ele não sabe falar. Então a gente acaba saindo do catecismo bíblico e corre o risco de entrar num catecismo do ser. Ou seja, eu não conheço absolutamente nada de mim, mas eu começo a ouvir um monte de pastor do ser falando sobre o ser, falando sobre a consciência pura, né, falando da realidade que sou. E aí eu passo que nem um papagaio,
também falar sobre isso, porque soa muito bonitinho, muito gostoso. Não machuca o ego. Não cutuca na ferida emocional para trazer para cima o que precisa ser visto. Porque eu digo para vocês o seguinte, é muito gostoso ficar com o ego espiritualizado com frases bonitinhas. Com essas frases maravilhosas que hoje, principalmente no Facebook, a gente agora, nós temos uma espiritualidade fast food maravilhosa aí, né? Frases e mais frases, vamos colecionando frases e textos e tal, e o ego fica muito acomodado nisso, acreditando, entrando nessa outra ilusão aí de que, pô, que o negócio tá beleza. E aí ele fica muito acomodado, a gente não vê a necessidade de realmente abrir mão desse ego. Eu vibrei por quê? Porque tá funcionando. Se tá começando a doer, tá funcionando. Se tá começando a dar raiva de olhar e ver o que tem ali dentro, tá funcionando. Porque se você não sentir raiva, se você não sentir ojeriza, se você não sentir arrependimento, se você não sentir um monte de sentimento ruim daquilo que você vai vendo, da manifestação do ego, como é que você vai perceber o que é fato, a necessidade de abrir mão disso? Então, é uma jogada, eu vivo falando para vocês que o pensamento ele se transveste. Ele consegue, inclusive, a criar o castelo dele dentro dessa ideia de espiritualidade do ser. Então ele fica aí, um egozinho que sabe falar muito do ser, sabe um monte de guru do ser, colecionando gurus, e aonde tem que meter o dedo na ferida, não mete. Então não vai entrar em contato com a dor original, com a vergonha, com os complexos, com os defeitos, com as obsessões, com as manias, com as tendências. Percebe? E se não olhar para isso não tem, cara. O visitante não vai entrar na casa suja, cara. Se você quer trazer a sua namorada em casa, você vai... Eu duvido que você traz uma garota para sua casa com o quarto todo desarrumado. Você vai dar um tapinha, jogar um bom ar, não faz isso? Eu, pelo menos, as primeiras menininhas que eu trazia em casa, eu arrumava a casa inteirinha, cheia de bom ar e tal, né? Não entra, o namorado não vai entrar, o visitante não vai entrar com a casa toda bagunçada, esse ser não vai. Falei, cara, desce aí, dá uma olhada aí, cara. Dá uma olhada aí, tá muito sujo aí, você precisa olhar para isso. Então precisa realmente ter esse trabalho de base emocional aí. Tem que ter esse ego conhecimento. E não é gostoso olhar pro ego, não vai ser, você não vai encontrar nada que presta aí. Esquece. Se você for honesto mesmo, tá? Por isso que esse texto ele fala de você olhar isso com imparcialidade. Nos anônimos, eles têm um passo específico que é chamado quarto passo. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral. Nós sugerimos aqui que você também faça um minucioso e destemido observar dos seus condicionamentos, das suas manias, das suas tendências, dos seus complexos, das suas vergonhas, das suas obsessões, dos seus segredos, de todo esse pacotinho de coisa que a gente nem quer olhar para nós, quanto mais para apresentar isso para um outro ser humano. Então, sem olhar isso daí, vai ficar muito difícil você chegar naquele estado de perceber lucro onde todo mundo vê prejuízo. Porque todo mundo acha que é lucro investir no ego, investir na personalidade. Agora, como é que você vai querer ver lucro em abrir mão da personalidade se você não perceber que essa persona não leva a nada? Se você não perceber o quanto que isso daí traz de dor, o quanto que isso daí traz de falência. Então, assim, é interessante que me ocorreu, enquanto vocês falavam aqui, me ocorreu uma visão assim, tipo, isso aqui é a academia do ser que somos. Uma academia de ginástica do ser que somos, tá? Onde a gente vem exercitar esses músculos aí que estão bem fraquinhos aí. Os músculos da observação, da contemplação, da meditação, da observação do que somos. Quem já foi para alguma academia ou para algum clube, tem todo aquele encantamento quando você chega, parece que você só vê as coisas bonitas do lugar, aquele monte de coisa legal, você não vê sujeira, você não vê nada, é tudo maravilhoso, não é assim quando a gente vai numa academia ou vai num clube? É tudo legal, né? Você vê aquele pessoal sarado, pá, não sei o que, e você entra com uma vontade.
Senta com má vontade. O professor, para não assustar você e garantir que você fique pelo menos 3 meses ali, ele dá só uns exercícios meia boca, facinho, né, tal, pá, não é assim? Aí você já fica empolgado que agora você está fazendo os exercícios, né? Não dá tempo para se comparar com o outro que tem o braço mais forte. Mas começa a dar 2 meses, começa a dar as dores, né, cara? Começa a dar as dores aí, né, cara? Aí você já começa a olhar o outro e começa aquela comparação e já começa, puxa, eu não tô conseguindo falar que nem o Alt, eu não tô conseguindo isso, não tô conseguindo aquilo, e né? Percebe? É a mesma coisa. Então se tá doendo, beleza, tá funcionando, porque tá começando a quebrar aquela imagenzinha que a gente ficou defendendo durante tanto tempo aí. É muito natural isso. E aí outra coisa que também é muito interessante, eu venho falando para vocês o quanto que é importante vocês partilharem, porque vocês vão partilhando, vocês vão confirmando os sintomas de restabelecimento. Para mim, assim, hoje é muito importante perceber os sintomas de restabelecimento. Porque os sintomas de incubação, de incubamento dessa doença do desenvolvimento dela está muito claro. Agora fica muito legal para mim hoje perceber os sintomas de restabelecimento. E um dos sintomas do restabelecimento dessa pensamentose crônica, quando ela começa a dar essa dor e quando ela começa a abrir o nosso olhar, a nossa visão, expandir a nossa visão, tanto de si mesmo quanto a visão de mundo, é muito natural se instalar ou um estado de maravilhamento, que aí a pessoa pensa que está pronta, que já alcançou o céu, e não faz esse mergulho visceral que precisa ser feito. Eu já vi neguinho se arrebentando, se afastar desse processo e entrar nessa nuvem cor-de-rosa aí de encantamento e achar que está pronto, ou então entrar no outro lado da moeda. A gente precisa. Eu sofri muito com isso, tá? A Deca aqui pode até compartilhar isso para vocês, tá? Eu tenho inclusive isso em áudio aí gravado para vocês ouvirem. Que é aquele estado que se instala de um observador ácido, amargo, rancoroso e separatista. Gente, isso aí é fato. Vocês vão perceber no decorrer, nos confradezinhos que vão chegando, vocês vão ver que a gente começa a olhar para os nossos familiares, principalmente para os nossos familiares, para os que estão mais próximos. Nós passamos a olhar com uma crítica ácida, amarga, rancorosa e separatista, silenciosa, inicialmente. Só que isso vai ficando tão forte, tão pesado, que chega uma hora que você explode. E quando você explode, joga merda pra tudo quanto é lado aí. Né? Então eu vivenciei isso, né? Acabei tendo confrontos aqui com familiares queridos, né? Então precisa estar muito atento com isso. Mas se tem essa observação, você também vai perceber isso. Vai perceber essa observação ácida, essa coisa amarga, rancorosa, separatista, e aí começa a instalar uma outra maneira de você estar na vida de relação. É natural isso. Faz parte do processo. Faz parte do processo. A gente viu. E vi pessoas se afastando, inclusive, desse trabalho por acharem que iam ficar assim. Ah, tô ficando pior, não sei o quê. Ó, o Manuel aqui, o Luiz podem dar um exemplo aqui. Tenho certeza que eles vivenciaram isso com alguns parentes aí, quando estavam no início do tratamento deles lá nos Anônimos. Não teve gente que chegou pra vocês e falou assim, pô, parece que vocês estão pior agora do que quando vocês bebiam? Porque você começa a ver. Enquanto você está bebendo, você está narcotizando, você não enxerga as coisas. Mas aí quando você para de beber, você começa a enxergar as coisas e aí começa a pontear. A mesma coisa acontece aqui. Essa observação que o Krishnamurti, que esse paradigma traz, abre demais o nosso leque. E muitas vezes, como nós não temos esse trabalho emocional de base instalado, a gente não tem as emoções ali sob o controle, essa percepção do que a gente está vendo desequilibra totalmente as emoções. E aí, como a gente não tem o equilíbrio entre o que está vendo e a emoção, a gente tem de novo uma reação inconsequente. Tá? Então perceber isso e ver que isso são momentos e não acreditar que vai ficar por aí. Não, isso é um momento.
Isso é um momento, aí vai chegar uma hora que você mesmo sente, meu, eu não quero mais ficar com esse jeito ácido, amargo, rancoroso. Não é por aí. Tem alguma coisinha errada que eu não estou vendo. E aí a gente vai percebendo e já vai para um outro momento dessa retomada do ser que somos. É muito interessante isso daí, gente. Então, eu estou muito contente de ouvir vocês, né? São como é que fala? Os efeitos colaterais aí, né? São os efeitos colaterais. Tem horas que dá desânimo, tem horas que dá vontade de chutar o pau da barraca. Uma arte que eu fiz junto com a Deca, nesse período em que a gente estava amargo, em que a gente precisou inclusive se isolar um pouquinho das pessoas, tanto para se proteger como para proteger as pessoas desse olhar ácido nosso. Tá? É uma arte que é homens trabalhando, é a Deca lá fechadinhas, sentado em posição de meditação, quer dizer, porque a gente já foi vendo isso ocorrer com a gente, entendeu? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, e tomar cuidado com essa voz do pensamento, esse cipher, tá? Percebe que até o próprio filme do Matrix aponta para isso, que tem esse estado que fala assim, meu, eu quero esquecer de tudo e só quero ter prazer. Eu quero esquecer de tudo, não quero mais lembrar de mais nada disso, me tira daqui, me põe num lugar, me faz eu ser um cara de famoso, ter dinheiro, poder, bastante prazer e esquecer esse negócio de beleza interior, de reforma interior, tá? Os filmes apontam isso pra gente também. Faz parte do processo. É como um portal isso daí. Passou esse portal, a percepção já é outra, já é outro momento, tá? Já é outro momento. Então eu não vou mais me estender não. Tinha mais coisas aí para estar conversando com vocês, só bem rapidinho, com a experiência do Manuel aí, caiu uma ficha muito grande, que antes a gente se anestesiava com drogas, com álcool, com sexo, com calmantes. Aí depois, sem a gente perceber, a gente passa a se anestesiar com as memórias de superação do tempo de uso de droga, álcool e sexo calmantes. E não percebe que o trabalho emocional não é feito, porque a gente fica com essa narcotização de superação de memórias. Percebe essa coisa aí? Como que o pensamento é safado? Por isso que ele atira a gente pra cá. Ó, vocês estão prontos? Sai dessa lenga-lenga aí que vocês têm que pegar um trabalho mais forte aí, ó. Vamos que vamos, eu vou jogar vocês um paradigma aí, que agora vocês vão ver o tamanho do buraco da toca do coelho aí. Vocês vão ver, ó, Kansas vai embora. Tá no Matrix também, lembra disso? Lembra no filme Matrix? Senta na cadeira aí, ó, e se prepara que agora você vai ver que Kansas vai embora. Você vai ver o tamanho da toca do coelho. Até onde que vai o tamanho do ego aí?